Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou passar para vocês o videozinho da nossa correção da tarefa, tá? Essa semana a gente trabalhou revisando, retomando algumas das propriedades de potenciação, né? Algumas propriedades operatórias, beleza? E aí eu passei a página 136 e 137, apenas um exercício de cada questãozinha, né? Então, questão 7 eu passei a letra A, questão 8 letra C e assim por diante. Então vamos começar a correção, só para ajudar? Caso você esteja tendo alguma dificuldade na resolução dessa tarefa, né, eu te dou uma luzinha aqui. Repara só, na primeira questãozinha que eu passei, eu tenho, na verdade, um quociente de bases iguais. Então eu tenho lá potência de base 121, expoente 0,9, dividido por uma outra potência, que a base também é 121. Opa, o que a gente estudou? Quando a gente tem o produto de bases iguais, ó, a gente mantinha a base, lembra? E somava os expoentes. Aí a gente até lembrou que quando a gente multiplica, né, a gente aumenta, a gente cresce. Quando a gente divide, galerinha, quando eu tenho a divisão de potências de mesma base, toda vez que a gente divide, a gente reparte, a gente diminui. Então a gente pega os expoentes e diminui. Aí vocês fizeram bonitinho. Então é 121 elevado a 0,9 menos 0,4. Só que 0,9 menos 0,4, na verdade, é igual a 0,5. Ah, professor, eu lembrei. 0,5 eu posso representar como potência. Desculpa, como fração. É o equivalente a 5 décimos. Se eu simplificar, isso aqui é o equivalente a 1 meio. Aí eu volto no que a gente revisou na aulinha passada. Regrinha do sol e da sombra. Essa potência em que o expoente é fracionário, eu posso representar como um número, como um radicalzinho, lembra? Número racional. Opa, como assim? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. E você sabe que a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Facinho, né? Segunda questão que eu marquei foi a questão 8, letra C. Aí eu lembro que eu chamei até a atenção de vocês em algumas turmas, né? Será que isso aqui, ó, eu brinquei com vocês até, é o equivalente, né, igualzinho a isso aqui? Aí a gente começou a brincar com como a gente lê, né, essas potências. Aí eu brinquei com vocês. Muitos de vocês falaram assim, 3 ao quadrado ao cubo. Aí eu falei, calma aí, 3 ao quadrado ao cubo? Como que eu escrevo isso, né? Aí, é o da esquerda ou da direita? Galerinha, como que eu leio essa primeira parte aqui, ó? Eu leio assim, ó. Isso aqui é o cubo de quem? Do quadrado de 3. Beleza? Ué, professora, mas qual é a diferença para esse aqui agora? Esse aqui eu leio um pouquinho diferente. Eu leio assim, ó. 3 elevado ao cubo de 2. Então, repara só. Aqui, ó, é a potência. Eu mantenho a base e multiplico ali os expoentes, certo? Aqui, galerinha, na verdade, olha só o que eu acabei de ler. É 3 elevado ao cubo de 2. Então, calma aí, qual que é o cubo de 2? É 8. Então, a gente viu isso aqui lá no seu sexto aninho, sétimo aninho, quando a gente estava trabalhando com potências. Então, você tem que lembrar, existe uma diferença só por conta desse parênteses aqui? Existe, tá? Então, para fazer essa questãozinha, olha só. Pelo que eu acabei de falar, basta multiplicar os expoentezinhos ali, ó. 3 vezes 2, 6. Aqui, o cubo de 2 é quanto? 8. Então, é 3 elevado a 8. Aqui embaixo, de novo, olha lá. Na verdade, aqui embaixo, você está reparando que está 3, aí está 3 de novo e 2, não é? Então, é o meu 3 elevado ao que agora? Ao quadrado de quem? De 3. Então, isso aqui é 9. Propriedade de potência, bases iguais multiplicando, mantenho a base e somo os expoentes. Propriedade de potência, divisão de potências de bases iguais, mantenho a base e diminuo os expoentes. 14 menos 9 dá quanto? 5. Então, isso aqui é o equivalente a 3 à quinta. Belezinha? Tá claro? Vamos seguir? Questão 9. Eu passei só a letra D, tá? Cuidado com a letra D por conta do gabarito. Alguns alunos até entraram em contato comigo. Como que eu leio isso aqui, né? Como que eu escrevo isso aqui? Menos 8 elevado aqui, ó, a menos 4 terços. Beleza. Primeira coisa que a gente viu. Se o meu expoentezinho é negativo, isso aqui é o equivalente ao inverso do 8
do menos 8, né? Então fica menos 1/8, elevado ao mesmo expoente, só que o quê? Positivo. Podia escrever assim, não podia? Podia. Algumas pessoas fizeram um pouquinho diferente. Deixa eu só terminar essa, depois eu volto para mostrar como outras pessoas fizeram. Eu posso escrever isso aqui, gente? Vê se isso aqui que eu vou escrever é equivalente. É a mesma coisa que escrever assim, ó. Menos 1/2 ao cubo. Menos 1/2 ao cubo ali, ó. Ou melhor, o cubo de menos 1/2 dá justamente menos 1/8? Dá, professora. Porque toda vez que eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, eu já sei que ele vai continuar negativo. Aplicando propriedade de potência, eu não posso fazer assim, então, ó, 1/2, e aí eu vou 3 vezes 4/3. Ué, professora, simplifica o 3 do numerador com o 3 do denominador. Perfeito. Então, ficaria o quê? Menos meio elevado a 4. Agora, eu tenho a potência de um númerozinho negativo elevado ao expoente o quê? Par. Então, eu já sei que tem que dar o quê, gente? Positivo. 1/4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Ou seja, 1. 2/4 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, cuidado que o gabaritinho ali estava dando negativo, tá? Mas é positivo. Questão 10. Ele começa a botar uma expressãozinha, né, com algumas propriedadezinhas. Repara que as bases estão todas distintas. Repara, tá base 4, base 2, base 16, base 1, 16 avos. Vamos tentar, assim, trabalhar tudo na base 2? Só para a gente já começar a utilizar a mesma base. Porque quando a gente estiver trabalhando as funções exponenciais, as equações exponenciais, vai ser importante isso. Você concorda que ali dentro eu tenho 4, beleza. Esse menos 1 vezes 2, menos 2. Só que esse carinha aqui, você concorda que eu poderia escrever o 4 como 2 ao quadrado? Poderia, não poderia? Então eu vou aplicar de novo a propriedade. Vai ficar 2 elevado a menos 4. Essa é a primeira parte aqui, ó. 2/6 não tem o que fazer. Repito, 2/6. Só que 1/16, você concorda que é o equivalente a 1/2 elevado à quarta? Só que tudo isso está elevado ainda a quê? A quarta. Ué, professor, então é a mesma coisa que 1/2 elevado a quanto, gente? 16. Só que aqui a base é 1/2. E aqui a base 2. Eu posso, então, fazer aquela mesma ideia que todo número elevado ao expoente negativo é o inverso dele, elevado ao mesmo expoente positivo, não posso? Tanto faz a ida como a volta. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero representar, pessoal, 1/2 como base 2. Ué, prof, então é 2 elevado a menos 1. Perfeito. Tudo isso elevado a quanto? 16. Então eu fiquei com 2, aplica a propriedade, elevado a menos 16. Consegui colocar todo mundo numa mesma base? Consegui. Mantenho a base e faço o que com os expoentes? Somo porque está tendo um produto. Até aí tranquilo? Ué, professor, então ficou fácil. Quanto dá menos 16 com menos 4? Aí você fala, vai dar menos 20. Mas calma aí, menos 20 com mais 6, adivinha quanto vai dar? Menos 14. Consegui simplificar a expressãozinha? Consegui. Me perguntaram, professor, eu poderia representar como 1/2 elevado a 14? Pode, é equivalente. Né? Aplicando a propriedade, a gente pode fazer isso também. Questão 11, galerinha. Olha lá, só porque colocamos radical, algumas pessoas assustaram. Continua com o mesmo raciocínio. Potência seria da potência, eu não mantenho e não multiplico os expoentes. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou multiplicar os expoentes. Quando eu multiplico os expoentes, olha lá, menos e menos vai dar mais. Raiz de 24 com raiz de 6, eu posso colocar tudo no mesmo radicalzinho ali, ó. É raiz de 24 vezes 6. Ao invés de eu aumentar, o que eu vou fazer? Eu já vou fatorando. 24, galera, eu posso dizer que é 4 vezes 6? Posso, né? Vezes aquele outro 6. Eu desde pequenininha aprendi que raiz quadrada de 4 sai... Opa, calma aí. Raiz quadrada de 4, 2. Vezes esse 6 ao quadrado sai o quê? 6. 2 vezes 6, 12. Então, é equivalente a 11 elevado a 12. Questão 12, eu peço para simplificar, para ver se vocês lembram quando a gente trabalha com radicais. Coloquei a letra B. Galera, a raiz de 80
Eu sei que muitos de vocês vai fazer assim, prof, vou pegar o 80 e vou mandar ver por 2, por 2. Tá certinho, não tá errado não. Outras pessoas vão fazer assim, professora, raiz de 80, eu sei que é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 20. Tá certo? Tá. Que é o equivalente, professora, ainda que 20 é 4 vezes 5. Professora, quem está ao quadrado não sai da raiz? Então, a raiz quadrada de 80 é a mesma coisa que 4 raiz de 5. Show! Tá certo do mesmo jeito. Da mesma maneira, alguém pode pensar no 180. Prof, eu pensei assim, 180 como 3 vezes 60. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E aí, prof, eu pensei assim, 60 é a mesma coisa que 3 vezes 20. E aí, como eu fiz no exercício anterior, é a mesma coisa, então, que 4 vezes 5, 20. Ah, prof, então sai 3, sai 2 e fica preso quem? O 5. 3 vezes 2, 6. 6 raiz de 5. Muito fácil, prof. Por quê? Porque eu tenho que somar 4 raiz de 5 com 6 raiz de 5. 4 bananas com 6 bananas, 10 o quê? Raízes de 5. 10 bananas. Show? Tranquilo? Questão 13. Racionalize o denominador. Lembra que a gente não podia deixar o radical no denominador? E vocês aprenderam lá no 9º ano. Bastava multiplicar pelo seu conjugado. Então, se era A menos B, assim, ó. Se era A menos B, eu multiplicava por A mais B. Por quê? Porque no 8º ano eu aprendi que isso aqui era um produto notável, que dava o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Tá, prof, e daí que dá o quadrado primeiro menos o quadrado segundo? Galera, se no meu denominador eu elevo ali o primeiro, que é a raiz quadrada de 3, ao quadrado, vai desaparecer com o radical. E esse é o objetivo. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado o numerador e o denominador. Quando eu faço isso, eu vou até deixar assim, 2 raiz de 3 mais 3. Embaixo, o quadrado do primeiro, o quadrado da raiz de 3. Menos o quadrado do segundo, quadrado de 3. Então, ficou 2 que multiplica raiz de 3 mais 3. Sobre raiz quadrada ao quadrado, 3 ali. 3 ao quadrado, 9. Você concorda, então, que ficou 2 que multiplica raiz de 3 mais 3. 3 menos 9, menos 6. Posso simplificar. Posso deixar o sinal negativo lá em cima, ó. Isso aqui é o equivalente a o oposto de raiz de 3 mais 3. Tudo isso sobre 3. Dá para simplificar mais alguma coisa? Dá não. Tranquilo, pessoal. Questão 13 também numa boa. E a última que eu passei para vocês foi a questão 14, que já era uma expressãozinha um pouquinho maior. Que não tem problema nenhum também. Vamos lá, vamos pegar a primeira parte. Um número elevado ao expoente negativo é o inverso dele? Ok. Elevado ao expoente positivo. Mais uma propriedade. Toda vez que eu tenho uma potência em que o meu expoente é uma fraçãozinha, eu posso representar isso como raiz. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Opa, raiz quadrada de 4, adivinha quanto é? 2. Resolvi a minha primeira parte. 81, se eu fatorar, é a mesma coisa que 3 à quarta. Concordam? Tudo isso elevado a 3 quartos. Propriedade de potência, multiplica os expoentes, então simplifica o 4 com 4. Vai ficar 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Beleza. Um número elevado ao expoente negativo é o inverso dele. Como era o oposto dele, então vai ficar o oposto dele. Beleza. E todo número que não zero, quando elevado a zero, dava quanto mesmo? 1. Olha, professor, então agora é só a gente somar ali o que ele está pedindo. 2 mais 27, menos meio, mais 1. Galera, 2 mais 27 dá 29. Com mais 1 dá 30. Então eu fico 30 menos 1 meio. Quando eu vou somar ou subtrair frações, MMC. Entre 2 e 1, 2. 2 por 1, 2 vezes 3, 6. Então dá 60. 2 por 2, 1. Adivinha quanto vai dar? 59 meios.